Eu me chamo Luciana Oliveira e esse é um trabalho cristão oferecido pela Casa Espírita Irmã Sheila. E nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13 e também no capítulo 15, itens que falarão conosco e falarão para nós acerca da caridade, nos dizendo que fora da caridade não há salvação e que nós também devemos cuidar para que a nossa mão esquerda, nossa mão direita, não saiba o que faz a nossa mão esquerda. Então, nós vamos nos apoiar nesses dois temas para falarmos acerca dessas questões que é tão necessária e tão atual, porque Chico Xavier nos dizia que ele era muito feliz e muito grato de Kardec ter dito que fora da caridade não há salvação. E não Kardec ter dito que fora do Espiritismo não há salvação. Chico Xavier gostava de dizer que se Kardec tivesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria se tornado um espírita. Mas, como Kardec havia dito que fora da caridade não há salvação, que a salvação se dá pelo amor, se dá pela entrega incondicional, se dá por sabermos suportar uns aos outros. Então, Chico se rendia ali ao Espiritismo. Nós vamos ver, então, Kardec, junto com a espiritualidade ali, nos orientar que o que nos salva, o que evolui a nossa alma, o que nos faz sermos maiores espiritualmente, o que nos faz sermos robustos espiritualmente, é a nossa doação, é a nossa entrega, é a caridade que nós fazemos e não propriamente a denominação religiosa que pertencemos, a religião, o dogma, enfim, a filosofia a qual pertencemos, mas sim a caridade que existe em nós e que nós praticamos. Nós vamos ver a espiritualidade nos falar que existe a caridade material e a caridade moral, colocando para nós uma reflexão muito interessante, muito profunda, quando nos leva a pensar que essa caridade moral ela é muito mais complexa e muito mais difícil para nós do que propriamente a caridade material. Porque a caridade moral, ela requer de nós paciência, ela requer de nós tolerância, ela busca em nós compreender o outro, ela busca em nós não querermos ter pacto com a razão, mas com a paz. Porque essa caridade moral, ela nos faz compreender que a paz que eu tenho é a paz que eu dou. E nós vamos percebendo muitas vezes que de fato é mais confortável, muitas vezes, do nosso lar, nós fazermos uma doação de algo que nós não queremos mais, de algo que nós já enjoamos, de algo que não nos serve mais. Fazer uma doação até de valores é muito mais fácil, é muito mais confortável, ainda que muito legítima, ainda que uma caridade muito importante, porque quem tem fome precisa ter a sua fome saciada pelo que é material, porque quem tem sede precisa ter a sua sede eliminada por aquilo que é material. Então, doar materialmente é algo muito importante, mas essa doação moral que a espiritualidade nos chama atenção, nos dizendo que essa doação merece grande recompensa para nós, tem um mérito muito grande, porque nós estamos doando o nosso tempo. Nós estamos doando aquilo que há de melhor em nós. E quando nós buscamos entregar isso, porque nós todos queremos ser tocados espiritualmente pelo outro. Nós queremos ser tocados na alma pelo outro. Nós queremos que o outro olhe para nós. Nós queremos que o outro nos diga: eu te compreendo, eu consigo te entender. Eu consigo olhar você, eu vejo você, eu reconheço você, eu reconheço a tua força. Mas será que nós estamos também doando o nosso tempo, doando as nossas energias, doando as nossas forças para tocar na alma do outro? Para fazer com que o outro se sinta importante?
para fazer com que o outro se sinta lembrado por nós. Então a espiritualidade nos fala de como nós seremos felizes quando nós compreendermos isso, quando nós formos capazes de sermos caridosos uns com os outros, nos suportando e entregando uns para os outros os melhores sentimentos que habitam dentro de nós. E não é uma tarefa fácil, porque diante da condição que a gente vive ainda, diante da condição planetária, é um exercício diário, é um exercício constante, é uma disciplina espiritual, é uma disciplina que nós vamos buscando na nossa alma, de sabermos muitas vezes nos calar diante de uma ofensa, de nos calar diante de uma tolice, de nos calar diante daquilo que não faz o menor sentido debatermos, porque não são todas as lutas que merecem ser combatidas, não são todas as guerras morais, as guerras entre as relações que merecem ser guerreadas. Nós devemos saber entender os momentos e entender as oportunidades de demonstrarmos ali a nossa verdadeira vontade de evoluir e de dar um passo na nossa seara evolutiva. Então a espiritualidade nos diz que essa caridade de compreender o bem que nós podemos fazer uns para os outros e que muitas vezes não é um bem unicamente e exclusivamente material, mas e principalmente um bem moral. Por isso que a espiritualidade vai dizer que na hora que nós doamos algo para alguém, que a nossa mão direita não saiba, que ela não veja, que nós saibamos fazer isso sem causar ao outro um constrangimento, sem causar ao outro uma vergonha, sem deixar o outro se sentir humilhado diante daquela caridade, diante daquele bem. Porque quando nós conseguimos fazer isso, existe uma caridade moral indo junto com essa caridade material que é muito grandiosa e que eleva o nosso irmão, que eleva a sua autoestima e que é algo muito importante. Joana de Ângeles, ela diz algo sensacional quando ela vai nos dizer que a tua vida possui um alto significado. Compreender, descobrir o sentido da tua existência, para que você se encontra aqui, por que você está aqui, essa é a tua principal tarefa. Então nós vamos ver Joana de Ângeles nos dizer que a nossa principal tarefa é a prática do amor, que a nossa principal tarefa é a prática da caridade, que nós estamos aqui para realizarmos dentro de nós a reforma íntima, para fazermos essa mudança e que só pode ser feita, e que só pode ser concluída, e que só pode ser muito sólida, e que vai ficar por essa vida e por todas as outras que virão, quando nós fazemos por meio da empatia, quando nós fazemos por meio do amor, quando nós já conseguimos nos colocar no lugar do outro, e quando nós conseguimos fazer com que as vidas que estão ao nosso redor, de alguma forma, sejam tocadas por nós. É muito interessante quando nós vemos Kardec perguntar aos espíritos, lá na questão 860, se existe alguma coisa que nós podemos fazer por meio da nossa vontade e por meio da nossa ação, para evitar que um mal que está ali, um acontecimento que não é bom, que está ali na nossa programação, que ela seja evitada, que esse mal seja evitado, que ele não se verifique, que ele não aconteça. E os espíritos respondem para Kardec de forma muito objetiva, de forma muito clara, que sim, que nós podemos evitar esses males, que estão muitas vezes ali na nossa programação. E os espíritos dizem, para que vocês evitem esses males, basta que vocês façam o bem. Olha o quanto isso é profundo. E aí a espiritualidade acrescenta, o bem é o único objetivo que existe, que constitui a tua vida,
a tua existência. Então a espiritualidade, ela vem e nos diz que o objetivo único da nossa vida é a prática do bem. E praticando o bem, nós podemos retirar do nosso caminho, muitas vezes, males que de alguma forma, por alguma razão que nós demos causa, estava na nossa programação. E eles não terminam a resposta aí. Eles continuam dizendo a Kardec, principalmente aqueles males que dão causa a males maiores. Sabe aquela coisinha que começa bem pequenininha e que de repente ela fica grande? Principalmente esses males. Então que nós podemos sim evitá-los, nós podemos sim deixar de passar por algumas situações por meio do bem que nós praticamos, por meio do bem que nós somos capazes de fazer, pela prática da caridade moral, pela prática da caridade também material. André Luiz nos diz que a prática do bem dá saúde ao corpo físico e ao corpo espiritual. Olha que coisa interessante, porque nós vamos ver a medicina moderna falar que sim, que a prática do bem, ela é capaz de mexer com os nossos hormônios, com nossos neurotransmissores, que nos causa um prazer muito interessante no nosso corpo, até mesmo associando isso com o AA, né, com os alcoólicos anônimos, quando a própria ciência nos diz para que nós possamos reparar ali que aqueles irmãos, eles conseguem se manter limpos, eles conseguem se manter equilibrados, porque um ajuda o outro, porque um se dedica a ajudar ao outro. E essa dedicação, cada vez que um se dedica a ajudar o irmão que ali chega, a encontrar um equilíbrio, a se reestruturar, aquele irmão se fortalece, ele se enche de força para que ele possa ter mais um dia de sobriedade, mais um dia de paz e de equilíbrio, mostrando para nós o que André Luiz já nos dizia, que a prática do bem mantenha o nosso equilíbrio, mantenha a nossa serenidade. É muito interessante quando nós vamos ver Joana de Ângeles dizer que aquele que se dedica a enxugar lágrimas não tem tempo para chorar. Nós vemos isso na própria vida, na própria obra de Divaldo Franco, que conta para nós que no momento de profundo sofrimento, ali chorando muito, muito triste, e Divaldo diz para nós que tem uma dificuldade muito grande de chorar, que chorar para ele não é algo simples, não é algo fácil, e que naquele dia ele estava conseguindo, tamanho era a sua dor. Quando aparece para ele um espírito, ele diz: meu irmão, por que você está chorando? Então Divaldo diz: meu irmão, é tão difícil para mim conseguir soltar essas lágrimas, me deixe chorar, eu preciso chorar. Então aquele espírito diz: Divaldo, se você chorar, eu também vou chorar. E Divaldo fica muito tocado naquele momento, porque imagina a gente ali no sofrimento chorando e uma pessoa chega para nós e nos diz isso, não tem como nós não sermos tocados. Então Divaldo disse a ele: meu irmão, por que você vai chorar? E aquele espírito responde para Divaldo: porque eu lhe amo, e eu lhe amo por amor. E Divaldo lhe diz: mas meu irmão, você me ama, por que você me ama? Divaldo, há muitos anos atrás, quando eu, num ato de desespero, num ato impensado, irracional, me joguei na frente de um trem, deixando 9 filhos e minha esposa totalmente desamparados e sozinhos. Eu, em profundo sofrimento, comecei a ouvir ao longe uma voz que chamava por mim. E quando eu fui melhorando, eu consegui ouvir o que essa voz dizia, e eu via você advogando em meu nome, pedindo para Deus me ajudar, para que Deus tivesse piedade de mim, porque eu só podia estar louco, só podia estar maluco. Eu devia estar numa dor muito profunda, num desespero muito profundo, e que Deus tivesse piedade de mim. Divaldo, você nem me conhecia. Você leu a notícia no jornal.
Nós nunca nos vimos. A minha família não fazia isso por mim. Ao contrário, deixei todos eles com muita mágoa em razão da minha covardia. Então, meu irmão, se nós, desgraçados, estamos aqui vendo você chorar, o que será de nós? Então, Divaldo diz que naquele momento ele se encheu de alegria, de força e de coragem. E aquele espírito olhou para ele e disse: Divaldo, eu estou agora chorando de alegria, porque eu estou aprendendo a consolar. E você é a primeira pessoa que eu estou consolando. Então nós vamos vendo o que Joana de Ângeles nos diz, que aquele que enxuga lágrimas realmente não tem tempo para chorar. Porque a caridade, nos diz Chico, é um exercício espiritual. E quem pratica essa caridade, quem pratica esse bem, sem ver a quem, sem ostentação, sem querer que o mundo veja, sem querer que o mundo saiba, coloque em movimento as forças da alma. Nós não estamos falando de uma força pequena, nós estamos falando de uma força muito grande, que é a força, que são as forças da alma. Então nós vamos ver ali o Chico nos falando desse movimento, que é um movimento muito importante na nossa trajetória espiritual, na nossa evolução. Por isso que nós vamos ver a ciência hoje falando tanto da importância que é o bem que nós podemos praticar e o prazer que isso nos traz e quanto isso aumenta o nível de alegria e o nível de prazer em nosso corpo. Jesus já nos falava sobre isso. Jesus já nos orientava da prática do bem como sendo o caminho que nos leva a uma felicidade real, efetiva, a uma felicidade palpável, a uma felicidade que a gente sente em cada célula do nosso corpo e que fica em nós e que marca a nossa alma. Nós temos tanta coisa ainda para que nós possamos compreender acerca de nós, quem nós somos, por que nós estamos aqui. Mas sem dúvida, a espiritualidade já nos trouxe todas essas respostas. Nós estamos aqui para nos doarmos. Nós estamos aqui para amarmos. Nós estamos aqui para a prática do bem. Chico nos diz que toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, e a justiça divina nos encontra praticando o bem, que imediatamente a misericórdia divina, ela pede que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Todas as vezes que a justiça divina nos procura para nos cobrar, se estamos na prática do bem, a cobrança é suspensa. Nós deveríamos pensar sobre isso, porque como Joana de Ângeles muito bem nos diz, lá no começo, ser consciente de si mesmo é a meta existencial, conseguindo o alto amor que desdobra em bondade para o nosso próximo, que desdobra em compaixão e que se desdobra em ação benéfica em favor do nosso próximo. Que nós possamos compreender, principalmente, que para neutralizarmos as influências dos maus espíritos, na questão 469, Kardec questiona como que nós podemos neutralizar os maus espíritos. E os espíritos respondem a Kardec, é muito simples, fazendo bem. E a espiritualidade nos diz o melhor meio de afastar os maus espíritos consiste em atrair os bons. E para atrair os bons espíritos, precisamos estar praticando a caridade que o nosso Mestre nos ensinou. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Graças a Deus. Até logo, se assim Deus quiser. Tchau, tchau.